Acho que é isso. Você acha que alguém pensou? Bentley. Trem. Alerta utilidade pública. Vem aprender a escolher fruta sem ter que ficar amassando as pobres, coitado. O macete da melancia é o seguinte: essa parte verde escura, se ela tiver maior é porque tá verde. Essa parte verde clara tem que estar mais aberta para ela tá madura. E quando você bater, ela tem que estar firme, não pode estar oca. Oca é porque passou do ponto. Abacaxi é muito simples. Você puxou a coroa de cima, saiu, tá maduro. Se você puxar e não sair é porque tá verde. Steel pen. Swapaphone. Decibels. Ai, minha caneta caiu no chão. Ah, achei. Não, pra que servir a luz? Vai gastar energia. Pode deixar, eu me viro aqui, eu ilumino. Beleza, pessoal, uma dúvida aqui. Tem alguns anúncios aqui de marcas que não parecem anúncios, vocês perceberam, né? Vamos ver se vocês estão ligeiros. Alguém aqui consegue identificar quais são as marcas que estão fazendo anúncios no TikTok? Nesses vídeos aqui que eu apresentei? Fala os nomes aí se vocês souberem. Qual? Não. O que mais? O interessante é que o anúncio, para ele funcionar no TikTok, ele não precisa parecer um anúncio convencional, tá? E eu trago como exemplo aqui a Carmed Fine, todo mundo deve conhecer, né? É impressionante que um estoque de 1 ano foi vendido em 15 dias com as campanhas do TikTok. E além disso, eles saíram de um faturamento de 1 milhão para 23 milhões mensal. Então, a gente começa a ver que uma campanha com 700 milhões de video views realmente tem um impacto muito grande, não só em termos de visibilidade, mas em termos de receita, de dinheiro entrando para a empresa. 2 exemplos de peças publicitárias aqui. Primeiro, a VP deles, a Carla, se passando por alguém que está no chão de fábrica, da produção ali, e mostrando que ela tem muito interesse e desejo pelo aquele produto. Quando é dia de fábrica, Carmed Fine está em produção. E um outro exemplo de vídeo com a influenciadora Lívia Marques, já com uma campanha um pouco mais estruturada, ela falando um review, um relato, uma opinião sobre o produto. Ele chegou Carmed com balancante. Pão de calete, dentadura, de bananinha, beijinho. Senta e agora a gente vai testar juntas. TikTok não passa cheiro, mas vocês vão sentir comigo. Eu amo filho. Vou começar com um beijinho. Interessante, né? Então a gente vê alguns temas que funcionam no TikTok. Primeiro, parceria com criadores, ajuda a contar a história de uma maneira mais convincente para aquele nicho que já está habituado com ter algum tipo de relacionamento com o criador. E segundo, um vídeo de uma própria pessoa da empresa, sem mega produção, sem nada, que pode ter sido simplesmente gravado pelo celular, mostrando como é que funciona ali um produto passando na linha de produção, ela querendo muito aquilo e pegando. Então, desde vídeos simples, com pouca produção, parceria com criadores. E a gente teve, por exemplo, o pessoal tem utilizado muito o TikTok para poder buscar informações, dicas e sugestões sobre produtos e serviços. Então, como é que as pessoas buscam pelos produtos de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando vocês estiverem criando, utilizando, investindo em anúncio no TikTok, é bom a gente pensar por esse prisma. E trazendo alguns dados aqui, ó, 72% da comunidade que está no TikTok tem interesse em saber mais sobre determinado produto ou serviço, principalmente pela maneira com que os anúncios se misturam com o conteúdo. E isso gera intenção de compra. É um estudo que a gente tem feito pela Nielsen, Instituto de Pesquisa renomado, mostrando que 1 entre cada 3 pessoas comprou alguma coisa que eles nem imaginavam antes. Então, meu anúncio é feito de uma maneira que gere o interesse, ele não parece um anúncio, isso acaba gerando intenção de compra, né? Então, como é que a gente aproveita essa plataforma? Utilizando de criadores de conteúdo que já tem a linguagem do público. A linguagem da plataforma é um dos grandes desafios das empresas, né? Então,
fazer com que a marca seja falada por outros usuários, que as pessoas contem as experiências de utilizar o produto de vocês, ou até mesmo pela própria marca. Se vocês tiverem uma página, uma conta de negócios, onde vocês possam utilizar aquilo como veículo de comunicação, também funciona. Então, misturar um pouquinho dessas opções de comunicação, tá? O primeiro passo é criar uma central de negócios, onde vocês podem criar as contas de anúncio. Isso é muito simples. Vocês vão poder gerenciar quais são as contas de anúncios que vocês têm, as permissões dos usuários, ter alguns insights sobre as campanhas e a página de vocês como um todo, gerenciar a informação de faturamento, pagamento, nota fiscal, e poder fazer todo o gerenciamento tanto da parte de usuários quanto da parte das campanhas, né? Então, um passo a passo aqui de como montar é muito simples. A gente começa preenchendo e-mail, senha, colocando as informações. Sempre sugiro que ali, quando for preencher as informações do CNPJ de vocês, que estejam exatamente iguais no CNPJ, porque isso já dá um ponto de verificação e validação. Mesma coisa do CPF. Escolher um método de pagamento, se vai ser por Pix, boleto, né, uma forma manual ou automática, por exemplo. E integrar a conta que vocês criam no TikTok com essa conta de anúncio, porque são contas separadas. Isso é importante para vocês poderem explorar 100% dos recursos que estão disponíveis. Vamos trazer mais alguns exemplos de criativos. O estudo da Nielsen também mostra que as pessoas que estão utilizando o TikTok utilizam por ser uma rede mais leve, mais divertida, que anima, que traz ânimo. Então, qual que é a ideia aqui? Prender a atenção o quanto antes, manter o interesse e inovar sem medo. No TikTok você pode errar, você pode arriscar. Então, quando a gente fala de elementos nativos, é importante você combinar alguns dos principais recursos na hora que está criando o vídeo. Então, por exemplo, legenda, voice-over, que seria a narração, já explicando Se assar limão, acontece isso? do que se trata o vídeo. Limão normal. Limão assado. Trazer exemplos práticos, mostrar o produto funcionando, enfim, algumas ideias aqui para Why aren't vocês. my diamonds shining like they did when I first bought them? Por que meus diamantes não brilham igual quando eu os comprei? I wonder. Ele mergulha no produto, mostra na prática. E agora, quer um exemplo melhor do que esse anúncio aqui? Ó? Finalmente comprei um celular novo. E por sinal também serve pra cerâmica, se você quiser quebrar granito com ele, você também pode. Esse Blackview BV5200 Pro é um celular tão resistente que, como nós está no Natal, você pode usar ele de quebra-nozes. E se liga que a tela dele, mesmo sem película, nem arranhou, velho. E antes que me perguntem, ele é a prova de água também. Até 1,5 metros de profundidade. Volta bem falar que e ele ainda está aqui em toda a sua glória. Isso significa que você pode ir pro banho com ele, sem ter nenhum medo do dele estragar. Caiu no bar ou no saco de farinha todo molhado, você resolve esse probleminha com água e sabão. Ou no caso aqui, só com água mesmo. E isso não é uma capinha, vai carregar pro celular mesmo. Ele é perfeito para aquela pessoa que gosta de jogar o celular no chão. Aquela pessoa que o celular passa mais tempo no chão do que na mão dela. E esse Black... Deu para entender já, né? Mas quer um exemplo melhor de um anúncio sem mega produção que funciona? Eu compraria. Meu pai vive perdendo, quebrando o celular, eu daria um desse para ele. E como que a gente pega o conteúdo e mostra de uma maneira simples? Eu estou trazendo alguns exemplos bem bestas, mas é muito mais para aguçar a criatividade de vocês, para que vocês possam pensar em maneiras de aplicar isso para o business, né? Então, quando as pessoas estiverem buscando pelo produto de vocês, que tal se vocês derem uma dica, contarem algo útil, pensar em alguma coisa que as pessoas não saibam sobre determinada finalidade daquele produto ou serviço? Enfim, informar, trazer algum conteúdo útil. No caso aqui é um exemplo super besta, a menina explicando que uma dica para tirar o ketchup do vidrinho de uma maneira mais fácil. Vou até pular porque eu tô com um pouco de tempo aqui. Mas enfim, entender como mostrar aquele produto de uma maneira que gere interesse e desejo. Mais um exemplo aqui, uma parceria com uma criadora mostrando como funciona no caso, um aspirador. Ela fez uma sujeira de uma maneira criativa para chamar a atenção.
depois o produto funcionando na prática. Então pensar em maneiras de trazer isso para a audiência. Outra maneira interessante é trazer uma narrativa que traga um plot twist, um ponto de virada, um final inesperado. O título desse vídeo é Por que eu expliquei pro meu chefe, explicando para o meu chefe por que vale mais a pena criar um vídeo simples desse, que vai chamar mais atenção do que pagar uma mega produção, né? E na prática, no TikTok, é uma das coisas mais interessantes em termos de criativo, do que funciona com os vídeos. Quer exemplo melhor de um óculos super resistente do que esse aqui? Your glasses. Ou de uma barra para aliviar as costas? Asking a mechanic to try the Resurrex bar. What the DJs actually do? Tem uma questão interessante que é a questão da colaboração na plataforma. Sempre que vocês puderem aproveitar de uma trend, de alguma tendência, de alguma ideia que esteja em alta e transformar isso, trazer um humor, trazer alguma coisa que faça sentido, né? Como que eu pego essa onda e surfo ela de uma maneira que realmente leve valor para a audiência? Então aqui no caso ela tá mais um exemplo besta, depois já um exemplo aplicado à marca, só que do que ela não deveria ter feito. Então vamos pensar bem. Aqui a menina reclamando do que os DJs fazem. Aí o DJ pegou o vídeo dela. What the fuck do DJs actually do? Minimamente ele gera atenção, desperta interesse e faz com que as pessoas queiram ouvir essa música que ele está lançando, né? Agora, vamos lá. Eu acho que o vídeo fala por si só, não vou nem comentar. Essa ducha nova da Ducol tem a sensação de água de mangueira. Quando você... Essa mangueira tem a sensação da ducha da Ducol. Ou seja, quando você liga aqui, ela sai água da mangueira. Aí você pode tomar banho e também pode lavar os pés. Se eu fosse a Ducol, eu contratava esse criador para minimamente fazer alguma parceria com eles e desmistificar esse... Putz, tem sensação de água de mangueira aqui, slogan que eles criaram no produto, né? Mas vamos lá. É importante a gente pensar exemplos positivos, exemplos de como reverter situações negativas. E a importância do som no TikTok é muito alta. Pensar no áudio do som ajuda muito a que as pessoas vejam mais valor naquilo que você está entregando na parte visual. Porque quando a pessoa está assistindo o TikTok, ela está com o som ligado e imersão total na tela. Então muitas vezes a atenção do TikTok está sendo disputada com Netflix, com o YouTube, com a televisão. Por isso a importância do som. O TikTok com o som desligado não é a mesma coisa. Ela avaliando os saltos altos pelo barulho. Beleza? Então é importante pensar que no TikTok a experiência do usuário ela é atemporal. Então não necessariamente só aquilo que está em alta, ou só aquela onda, só o que está no hype do momento é o que vai funcionar. Muitas vezes memes antigos, tendências, coisas que já fizeram sucesso no passado acabam voltando para a plataforma de uma maneira inusitada. Não sei se vocês lembram desse meme aqui do Coca-Cola Light. Coca-Cola Light, Coca-Cola normal e Coca-Cola 6. Beleza, isso aí fez sucesso, virou um meme na época, o pessoal deu muita risada e tal. Só que isso acabou voltando no TikTok. Então alguns exemplos aqui. Tem Coca-Cola normal e Coca-Cola 0. Tava famoso já. Aí virou música.
Beleza? Tô trazendo uma enxurrada de ideias de conteúdos criativos, nada parece estar fazendo muito sentido, esse monte de vídeo engraçadinho e tal, mas no final eu vou passar algumas dicas bem práticas de como a gente usar a plataforma de anúncios para poder ter um resultado bacana aqui. Então, a questão da trend que a gente estava comentando, a trend não necessariamente é uma moda, uma coisa que está em alta, uma tendência pelo como diz o próprio nome, né? Mas sim algo que você possa entender que está fazendo sucesso e utilizar aquilo a seu favor. Por exemplo, tem a Clara em casa e tem a paródia que foi utilizada pela Boticário como conteúdo de marca com esse criador que é bem conhecido no TikTok. Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. Olá, bem-vindos ao Bote 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 em Casa. Então é isso, pessoal. Trouxe algumas ideias criativas aqui, falei sobre alguns principais elementos que a gente usa para construir a narrativa. Vamos falar de planejamento e dicas. Um exemplo que eu acho muito bacana na plataforma é Insider. Era uma marca que até então era pouco conhecida, fez muitas parcerias com influenciadores, começou a investir em diversas plataformas e daquilo que eles investem no TikTok, eles tiveram um aumento de 83% na receita gerada através de anúncios. Sendo que o ROAS, né, que é o retorno sobre todo aquele dinheiro que eles estavam investindo em publicidade, foi de mais 30% quase. Então a gente começa a ver que é um anúncio que funciona. Eu, por exemplo, já fui impactado. Né? Você que gosta de se vestir de preto, você tá sempre transpirando, tá sempre suando, etc. Aquilo foi fazendo sentido para mim. Tá aqui, temos um produto que resolve o seu problema. Então ele entendeu o problema que eu tinha, me ofereceu um produto, um link de compra diretamente ali no anúncio. Eu comprei sem sair do TikTok, a camisa chegou em casa em poucos dias. Então, só um exemplo de uma marca que eu peguei e eu mesmo já fui impactado por ela utilizando a plataforma. Um caminho de partida que eu acho muito bacana, caso vocês estejam pensando em começar a criar conteúdo para o TikTok, é o Creative Center. É um lugar, um hub, onde vocês vão ter acesso a tudo que está em alta, quem são os principais criadores, que músicas estão em alta, quais são os principais vídeos de determinado setor. Eu posso colocar lá papelaria, enfim, materiais escolares. Eu posso definir o nicho que eu quero atuar e entender tudo aquilo que está em alta, né? E trazer como uma ideia, como uma inspiração criativa. Também tem o nosso TikTok Creator Marketplace. Putz, André, quero fazer parceria com o criador. Quero entender aquilo que está ao alcance do meu budget, né, do meu orçamento. Nessa plataforma você consegue filtrar o país, a região do criador, o público, se é homem, se é mulher, a quantidade de seguidores, a média de visualizações que esse criador possui, fazer diversos filtros e negociar diretamente com o criador essa publicidade. Então o TikTok só fornece a plataforma, a gente não faz a intermediação em si. É bem bacana para vocês conhecerem. Ó, no caso, ele está filtrando ali setor de educação, algo que talvez possa fazer, incluindo sentido para o público de vocês. E pensar num resumo onde crie conteúdos com a cara do TikTok. Não reaproveita aquele videozinho lá que está sendo publicado no Instagram, no Meta. Então pensa com a cabeça do TikTok, usa a plataforma, entende do nicho, começa a falar a linguagem do público. Né? Tudo isso para você poder ir testando esses recursos e combinar com tanto uma estratégia de criação de conteúdo, que seja a cara do TikTok, quanto com uma estratégia de anúncios que vai potencializar esse alcance e de acordo com o objetivo de campanha que vocês possuem. As empresas que tiveram um crescimento de mais de 2,5 vezes no ROI, né, no retorno sobre o investimento que elas estavam fazendo no TikTok, foram as empresas que, 3 pontos, tinham atuações mais contínuas no TikTok, em vez de fazer um anúncio, sumir e nunca mais investir na plataforma, elas estavam sempre investindo de maneira contínua. 2, pensar que não adianta eu pôr 10 vezes mais dinheiro em outra plataforma e esperar ter o mesmo resultado no TikTok. Então, equilibrar esses percentuais de investimento em verba de digital para o TikTok em relação às outras plataformas é muito importante também. E terceiro ponto, isso que a gente vem falando aí, toda a narrativa, toda essa construção da apresentação sobre como a gente traz criativos que tenham a linguagem do TikTok. Até aqui, beleza, pessoal? Fazendo